o versículo de número 14. Eu já vou ler, os irmãos vão procurando aí Efésios 5,14, que diz assim, né? Pelo que diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Né? Essa igreja aqui que se encontra em Éfeso é uma igreja onde o apóstolo Paulo fundou essa igreja, né? Uma das suas viagens. E essa carta aos Efésios, Paulo ele escreve, essa carta aos Efésios, ele escreve num período de prisão domiciliar, né? Ele escreve 4 cartas, elas são conhecidas também como as cartas da prisão, porque foram cartas que ele escreveu quando ele estava preso, né, nessa prisão domiciliar. Efésios, a primeira, Filipenses, Colossenses e Filemão. São 4. E aí ele escreve essa carta tanto para gentios que se converteram ao cristianismo, quanto para judeus que não criam em Cristo, mas mediante a pregação do Evangelho eles começaram a crer em Cristo. Então essa carta é endereçada tanto para os gentios, quanto para os judeus que se converteram e agora eles são cristãos. E Paulo está alertando nessa carta, nesse capítulo 5, mais na frente ele vai dizer para eles não se embriagarem no convívio, no colar da devassidão. Paulo está alertando para eles, para que eles venham olhar como eles estavam andando, né? Paulo está alertando para que eles não venham novamente voltar às mesmas práticas, né, que outrora eles vieram. Esse contexto histórico cultural é um contexto em que os cristãos, judeus convertidos e gentios convertidos, eles vieram de quê? Do culto da Diana dos Efésios, eles vieram das bebedeiras, eles vieram de orgias, de tudo aquilo que não prestava. Então Paulo escreve essa carta assim como que um alerta para eles, dizendo para eles andar, ver como eles estavam andando, para eles não voltar novamente às mesmas obras das trevas, né? Porque o tempo estava próximo. Eu quero trazer rapidamente um tema aqui, né? Sintomas do adorador que dorme. Sintomas do adorador que dorme. E a gente chega no versículo 14, onde pelo que diz: desperta tu que dormes e Cristo te iluminará. Né? Quem que precisa, se ele está dizendo para despertar é porque alguém está dormindo, né? Seja bem-vindo aqui os irmãos que acabaram de chegar, seja bem-vindo, se está à vontade, né? Nós estamos lendo em Efésios capítulo 5, versículo de número 14, Efésios 5, 14, nós estamos no tema aqui, sintoma do adorador que dorme. Então Paulo ele alerta: desperta tu que dormes. Paulo está dizendo: olha, antes vocês praticavam as obras das trevas, mas agora como filhos de Deus, vocês não podem mais praticar essas mesmas obras das trevas. E nós observamos que Paulo, se você puder abrir tua Bíblia aí, no livro de Romanos, no capítulo 13, no versículo de número 11, Paulo também ele tem esse cuidado, né? Olha o que ele diz, Romanos 13, 11. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Então Paulo, sempre ele vai ter um alerta, sempre ele vai, as igrejas das quais ele escrevia cartas, ele vai dar esse alerta para nós não dormirmos espiritualmente. Por quê? Porque se nós dormirmos espiritualmente, nós cairemos num grande erro que nós iremos observar, né, já. Que erro é esse de estar vivendo uma vida que não está agradando a Deus. E se nós observarmos também 1 Tessalonicenses, né? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6, ele diz também aos Tessalonicenses: portanto não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Então Paulo está alertando. E a Bíblia, hoje aqui também, ela continua a nos alertar. Por quê? Porque um dia nós estávamos vivendo como nós queríamos no mundo, né? Nós estávamos, como na linguagem que a palavra de Deus vai utilizar, nós estávamos vivendo nas obras das trevas, né? Nós estávamos fazendo tudo aquilo que a nossa carne queria. Então, e Paulo também escreve a Éfeso nesse mesmo sentido. Então eu quero ver com os irmãos aqui o primeiro sintoma do adorador que dorme, número 1, é que ele não tem vontade de comer, ou seja, ele não se alimenta mais com a palavra de Deus. Quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, uma das primeiras coisas que fica queimando no nosso coração é o quê? A gente quer falar de Jesus para todo mundo. A gente quer que fulano se converta, né? Fica até parecendo aquele desenho do Simpson, quando o Simpson pega na goela do filho, bate assim, Jesus acerta,
a gente quer forçar. Porque nós ganhamos vida espiritual, nossos olhos foram abertos. E nós estamos vendo nossos amigos, irmãos, familiares, e a gente quer que eles também tenham essa vida, que agora nós estamos sentindo. A gente também quer que eles tenham essa paz que agora a gente não tinha, pensava que tinha, mas que agora que nós sabemos que verdadeiramente nós temos. Então a gente quer forçar, aceita. E às vezes a gente é até um pouco duro. Se tu não aceitar, tu vai para o inferno. Mas é porque nós estamos naquele primeiro amor. Então a primeira característica do adorador que dorme é que ele não tem mais vontade de comer, ou seja, ele não se alimenta mais da palavra. No começo ele se alimentava, no começo ele queria, né? No começo lia muito a Bíblia, mas o tempo passou. E o tempo, às vezes, é perigoso. Porque quando Deus ele tira o povo do Egito, e ele começa a cair maná do céu, eles olham e dizem, o que é isso? O que é isso, né? A palavra maná significa o que é isso? E eles começam a comer, mas a Bíblia diz que os dias foram passando. E eles ficaram enjoados daquele maná, o pão que caía do céu. E Jesus Cristo vem no Novo Testamento, ele diz, olha, vocês comeram de um pão que caiu do céu, de um maná, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. E o que Jesus Cristo ele está dizendo? Que nós devemos continuar tendo essa mesma forma. Nós não devemos deixar ler a palavra hoje de novo, porque é um perigo, né? Às vezes trazendo para dos jovens. O jovem queria tanto ter aquele namoro, queria tanto namorar e começou a namorar. Puxa, tu é o namorado que eu sonhei, tu é a namorada que eu sonhei. Mas aí o tempo vai passando, vai surgindo os problemas, daqui a pouco que ele olha assim, não vou nem atender. Mas não estava doidinho querendo. E agora não quer nem mais atender. É porque o tempo vai passando e a pessoa parece que vai caindo na rotina e ela vai... Assim é a primeira característica de um adorador ou de um irmão, de um discípulo, né? Vou colocar aqui de um discipulador, que ele está dormindo espiritualmente, é que ele não tem mais fome pela a palavra de Deus. E se vocês abrirem a palavra de vocês no livro de Mateus, no capítulo 4, versículo de número 4, mas Jesus lhe respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede ou que sai da boca de Deus. O que é que Jesus Cristo está dizendo para Satanás? E está dizendo para nós, claro, nós precisamos comer. Churrasquinho é bom? É bom, eu gosto de churrasquinho. Aquela fraldinhazinha bem cortadinha. Tá entendendo? A pizza é boa, eu gosto de pizza também, macarronada, é muito bom. Às vezes a gente come muito, nos cresce um pouco, tá entendendo? É bom. Mas só que Jesus Cristo está dizendo aqui, o próprio diabo confrontando ele. Satanás, porque ele estava com fome. E ele tinha umas pedras, ele disse, transforma essas pedras em pão. Não é o Filho de Deus? Aí Jesus Cristo quer me agarrar, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus Cristo está dizendo? O homem natural, ele precisa do alimento do corpo físico, mas existe um homem espiritual, um homem interior. E qual é o alimento que alimenta a nossa alma, o nosso espírito? É a palavra de Deus. O que Jesus está dizendo? Se eu estiver bem alimentado com a palavra de Deus, pode vir o pior capeta que for, pode fazer a macumba que for, meu irmão, não vai me derrubar, porque eu estou forte espiritual na presença de Deus, porque eu estou alimentado com a palavra de Deus. E outra verdade que nos revela esse versículo é que se eu estou forte espiritualmente, se eu estou bem alimentado com a palavra de Deus, meu irmão, uma coisa é certa, Satanás ele vai ter que cair. O que Tiago diz? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Nós sujeitamos a Deus como? Através da palavra. Sujeitavos, pois, a Deus. Resistir ao diabo. Quem resistiu ao diabo? A Bíblia vai nos falar pelas armas da justiça, né? Defensivas e ofensivas. No livro de Efésios 6, a Bíblia vai dizer que a palavra de Deus ela é como uma espada. O que tu faz com uma espada? Tu ataca. E como um escudo que tu te defende. E a Bíblia diz que depois de nós vencermos tudo, nós vamos permanecer inabaláveis. Então, às vezes... Por que muitas pessoas às vezes não conseguem se firmar? Porque está faltando palavra. O adorador que está dormindo, espiritualmente, não se alimenta mais da palavra, ele ficou raquítico. Experimenta passar uma semana. Não dou nem uma semana, 3 dias sem tu almoçar, né? Sem você jantar. Tem irmãos que já acordam de manhã, eita, que meu estômago já está roncando. Menino, vai logo ali comprar uma sacola de pão, massa grossa, porque a fome aqui está grande, entendeu? Então, e a palavra de Deus, irmão, ela é algo tremendo. Porque com o alimento físico, nós vamos ter força
para vencer as dificuldades do dia a dia. E com o alimento espiritual, vamos ter força para vencer as batalhas espirituais da nossa vida, psicológicas, emocionais, em todas as áreas. Então, às vezes, as pessoas, elas estão tão dormindo, que às vezes o inimigo ele olha ali fora e diz, aquele ali está dormindo. Aí ele joga só um anzolzinho assim, ó. Joga um anzolzinho. Aí pegou a jovem. Funk, balada. Pegou, porque estava dormindo. Aí o diabo vem, colocou mais casinha, chupou. Mas que nessa noite, nessa célula abençoada, que nós possamos ter, não estar dormindo espiritual, e ninguém aqui está dormindo espiritual, aleluia, porque nós estamos alimentando com a palavra de Deus. E se Satanás tem algo que ele está armando, ele está muito enganado, aleluia, porque a palavra de Deus ela é mais poderosa. Quem aqui já assistiu o filme do Popeye? Quando ele está em dificuldade, ele não come aquele espinafre, o braço dele bum, e ele derrota os inimigos. A palavra de Deus é mais poderosa do que aquele espinafre do desenho do Popeye. Aleluia, meu irmão. Tu é um agente de Deus poderoso nessa terra, munido da palavra de Deus. Amém? Então a primeira característica de um adorador, de um discípulo, ou de uma igreja, de um povo, que eles estão dormindo, é que eles não têm mais vontade de se alimentar com a palavra de Deus. E Jesus Cristo falou em Mateus 4,4, que nós não vivemos só de pão, de alimento físico, mas de alimento espiritual. Amém, meus irmãos? A segunda característica de um adorador que dorme, é que eles não louvam mais ao Senhor. Salmo 115, versículo de número 17, nos diz o seguinte: os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Quem dorme, ele está em silêncio. Então como que ele vai louvar o Senhor? Às vezes a gente está na igreja, a gente está no meio da congregação, a gente está em algum lugar, aí os irmãos começam a cantar. Não sei se vocês observaram, sempre tem um irmão que ele fica sentadinho assim, com o olhozão dele abertão, olhando, né? O olho, parece o olho da coruja, abertão. Ele não canta, ele não abre a boca para cantar, né? Ela não canta, os irmãos começam a dançar. Bora dançar ali na frente. Não quer melhor de dançar o quê? Daí ele fica paradinho, não quer nada. Essa também pode ser uma característica. Então isso serve de um alerta para nós. Eu mesmo, às vezes, quando eu estou na igreja, digo, meu Deus, eu não estou querendo louvar, será que eu estou dormindo? E o sono espiritual está querendo me agarrar? Eu digo, sai para lá, sono espiritual. Eu abro minha boca, dou logo um glória bem alto, meu irmão, e é para poder eu estar acordado espiritualmente. Porque os mortos não louvam ao Senhor. Mas você está aqui vivo, por isso você louva ao Senhor. Amém? Posso ouvir um glória a Deus aqui? Eita glória! Aqui tem um povo vivo que vai morar no céu, irmão. Amém? Então os mortos, eles não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. A morte para Jesus, ela é um sono. Aleluia. Mas nessa noite, pelo poder da palavra de Deus, ela vem, ela entra na sepultura, ela faz os mortos levantar. O que foi que Deus disse para Ezequiel no capítulo 37? Ezequiel, tu está vendo esse vale de ossos sequíssimos? Era o estado espiritual da nação de Israel. Eles estavam mortos, dormindo espiritual. Aí Ezequiel diz assim, Senhor, tu sabes. Ele disse assim, então vá lá e profetiza ao meu espírito sobre esse vale de ossos secos. Ele começou a profetizar. Quando ele profetizou, segundo a palavra do Senhor, o que foi que aconteceu? Teve vida, osso com osso, tendão com tendão. A Bíblia diz que ele se levantou um exército poderoso. Então se a gente vê que a nossa célula está morrendo, a nossa célula está morta, aquela coisa, meu irmão, nós vamos orar, segundo a palavra de Deus, e Deus vai injetar vida no meio da nossa célula, vai injetar vida no nosso discipulado, vai ser uma bênção, irmão, e a morte vai sair. Amém? Amém. Então, eles não louvam mais o Senhor, é uma característica do adorador que está dormindo. Vamos ver aqui a terceira, que o tempo já está avançado. A terceira característica do adorador que dorme é que na hora de orar, ele não ora, ele faz é dormir. Na hora de orar, não ora, faz é dormir. Se nós observarmos no livro de Mateus, no capítulo 26, então, 36 em diante, então foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmanis. Aqui Jesus indo orar, né? Pouco antes da crucificação. E disse aos seus discípulos, sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali. Aí a Bíblia diz no verso 37, ele levou consigo a Pedro, né, e os dois filhos de Zebedeu, né, que é Tiago e João, e começou a entristecer-se e a angustiar-se. Voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, assim nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Então a terceira característica do adorador da igreja, do servo do Senhor que está dormindo, é que na hora de orar, ele não ora, ele faz é dormir. Eu sou de uma época, eu peguei essa época, né, como a gente vem de uma raiz assembleiana,
a gente pode falar lá de dentro, em que o culto começava às 7 horas. De 7 horas até 7h30, irmão Fábio, era oração. Era aqueles bancos de madeira, tá entendendo? A gente se ajoelhava, começava a orar, era meia hora, meu irmão, fogo pegava. Era língua estranha, era Deus batizando os jovens, até as crianças, meu irmão, era mistério. Aleluia. E aí o tempo foi passando, e aí, irmão, por que tu tá chegando 7h30? Não, porque já passou a oração, quero chegar às 7h30 mesmo, tá entendendo? Aí a modernidade foi chegando, smartphone e tudo, aí os irmãos hoje em dia eles chegam, aí o líder tá orando, o irmão Fábio tá orando, os líderes estão orando, aí o irmão chega, senta assim, fica olhando, aí ele fica admirado que o irmão tá orando, esse irmão ora muito, ele fica sentadinho aqui, ele não ora, aí às vezes, quando chega... ajoelha, aí as cadeiras tem essas brechas aqui, aí fica com o olho aberto assim, olhando, parece um detetive. Aí, e o pior é que tem uns que diz assim, rapaz, tu não orou. Aí eu, e como é que tu sabe que eu não orei? É porque tu não estava orando também, né, rapaz? Estava me vigiando, tá entendendo? Então, às vezes a gente vê que nós não estamos conseguindo orar, ou não estamos tendo força para orar, Senhor, será que eu não estou dormindo espiritualmente? Se eu tiver, Senhor, me acorda, Senhor. Senhor, sopra o Teu Espírito sobre a minha vida, me acorda, Senhor, que eu não quero estar morto, eu quero estar vivo. Aleluia. Então, os discípulos foram chamados para orar. E Jesus chama os três, chama os discípulos e chama os três, Pedro, Tiago e João, e vai em um lugar à parte e diz, olha, vocês ficam aqui. Jesus não disse, olha, vocês ficam aqui sentados e dormem. Ele não disse isso. Fica aqui e vigia aqui que eu vou para ali. Que o que eu vou falar agora, vocês não podem ver essa minha oração, mas vocês ficam aqui vigiando. Quando Jesus vai, meu irmão, parece que quando a Bíblia diz uma coisa, a gente faz totalmente o contrário. Parece que quando a Bíblia diz orar sem cessar, a gente diz, não, eu não vou nem orar. Parece que quando a Bíblia diz, né, essas coisas, e o discípulo dorme e Jesus Cristo vem, ele vem várias vezes, mas nessa passagem aqui ele vem. Ele diz, nem uma hora vocês puderam vigiar. Aí às vezes a gente pode dizer assim, nem 5 minutos nós podemos orar, mas nem 3 minutos. Não é verdade? Também eu não sou tão velho assim, eu tenho 38 anos, viu gente? Mas eu venho de uma época em que houve meus avós, meu avô pastor, meu avô missionário, tudo, minha família crente. A gente via que meus avós maternos e paternos, a gente vê que antigamente, quando as pessoas acordavam de noite, elas acordavam e elas tinham aquele temor, elas se ajoelhavam no pé da cama, elas iam orar. Não sei se alguém aqui sabe disso. Aí, mas o tempo passou, parece que a oração se esfriou tanto, que a gente acorda hoje de noite, a gente vai para a geladeira, abrir a geladeira para comer. Aí come, pega aquela coxinha que sobrou do galeto, aí dorme, toma refrigerante de Coca-Cola que está guardado, dá uma rota e dorme. Com o bucho pesado, eu não consigo dormir, não bem, meu irmão. Acordou de madrugada para encher o bucho de galeto com Coca-Cola, tu quer dormir, fica aquela coisa, querendo gofar aqui, aquele bolo na garganta. Aí o tempo passou, como eu estou falando, surgiu a tecnologia, aumentou o smartphone, aí a gente acorda de madrugada, qual é a primeira coisa que a gente faz? Nós vamos ver o nosso WhatsApp. Para você ver como a nossa vida de oração. Aí às vezes a gente diz, Deus, por que o Senhor não age na minha vida? Senhor, por que eu estou orando para minha família? Mas primeiro nós temos que ver que antes de Deus acordar espiritualmente os nossos familiares, nossos amigos, primeiro nós temos que estar acordados na presença de Deus. Porque a Bíblia diz que um cego ele não pode guiar outro cego, senão os dois vão cair num buraco. O cego está de olho fechado, ele não consegue ver, mas se nós tivermos vida, olhos espirituais abertos, ali nós vamos poder guiar o nosso irmão, a nossa irmã, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso amigo, o nosso discípulo, os nossos amigos, nós vamos ajudar uns aos outros e vamos crescer, irmão. Então, Pedro ele não conseguiu nenhuma hora vigiar. Então a terceira característica aqui na hora de orar, ele não ora, eles fazem é dormir. Não sei se vocês já viram, às vezes irmãos, às vezes a gente faz a campanha de oração, mas vamos orar. Aí começa a orar, irmão, diz, irmão, estou com uma dor bem aqui na minha coluna, deixa eu me deitar bem aqui, eu vou orar, deita, tá bem, irmão, pode orar. Quando pensa que não, a oração termina, o irmão está lá deitado. Ou então está encurvado na cadeira. Não, deixa ele aí, depois ele, irmão, irmão, conta aí as visões aí. Nadinha, estava dormindo mesmo. Não tem nada de visão, não tem nada de arrebatamento. Não foi nada, você estava lá dormindo. Então, a gente vê essas coisas, né?
em roda de oração, às vezes a gente leva na brincadeira, mas é algo sério, porque isso vai nos esfriando, irmão. Em Lucas capítulo 11, Jesus ele está orando e os discípulos estão, como eu estou falando, Lucas capítulo 11, se vocês olharem na sua Bíblia, Jesus ele está orando e os discípulos estão ouvindo ele. Rapaz, esse Jesus ora muito, ó. Aí não está escrito quem foi, mas eu acho que foi Pedro, porque Pedro sempre ele era aquele que, Senhor, se és tu, me manda e ter contigo sobre as águas. Sempre Pedro ele era aquele que dava o primeiro passo. Lucas capítulo 11, Jesus está orando, aí os discípulos estão olhando, eles estão admirados, aí Jesus termina aí, eu tenho para mim, não está escrito, mas eu creio que foi Pedro, chega, Senhor, como é que tu está orando? Senhor, nos ensina a orar, assim como João também ensinou o discípulo dele, olha, o discípulo não é acostumado a orar, Jesus chamava para orar de madrugada, dormia, Jesus orava de manhã, ele ficava olhando Jesus orar e não orava, não procurava orar. Jesus, Lucas capítulo 11, versículo 1, ensina-nos a orar, assim como João também ensinou os discípulos dele, está aí, irmão. Então na época de Jesus, ele passou com isso com os 12 dele. Às vezes tu é um líder de célula, né? É um discipulador, às vezes tu passa isso também. Às vezes os teus discípulos eles vão ficar te orando, Aí tu como um discipulador, não meu filho, vem aqui, bora. Vai ensinar o caminho. Aí é que Jesus vai dizer, olha, quando vocês vão orar assim, 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 assim. Amém, irmãos? Então vamos lá avançar aqui para terminar. A quarta característica do adorador que dorme é que eles ouvem, mas não entendem. Olham, mas não compreendem. Como é que eu posso ouvir e não entender assim? Sim. Às vezes a gente ouve uma coisa, mas a gente não consegue entender. Às vezes nós estamos olhando, mas não conseguimos compreender. Eu vou explicar. Na escola, vou colocar aqui na matéria de física, o professor ensinava, tu estava olhando, ouvindo, mas tu ouvia, mas não entendia nada. Na primeira aula. Depois é que vai abrindo, tu entendendo. Rapaz, essa fórmula vem aqui. Rapaz, isso aqui, tal. Entendeu? Então, às vezes, uma característica de que nós estamos dormindo espiritual é que nós estamos ouvindo a palavra nos cultos. Às vezes a gente está no meio da célula, às vezes o ser humano ele é interessante, mano. O ser humano, às vezes ele não está entendendo nada, mas ele está fazendo assim. Você sabia disso? Aí irmão, você conseguiu entender, igreja? Entendeu nada, irmão? Isso acontece muito. Agora eu quero te dizer que isso é normal. Isso é normal. Às vezes de primeira a gente não consegue, o discípulo era assim, Senhor, tu não está conseguindo entender nada que o Senhor está falando. Não, para vir aqui eu vou explicar para vocês. Parábola do semeador. Senhor, o que é isso? Semente? Jogou, terra rochosa. Não, vem aqui, meus discípulos. Eu vou ensinar para vocês. Aí, o maior discipulador de todos os tempos que já pisou nessa terra, Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Então, ele vem, Mateus capítulo 13, versículo 13 e 14. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem. Um paradoxo. Como é que eu estou vendo e não estou vendo? E ouvindo, ouvem, mas não entendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo, ouvireis, e de maneira alguma entendereis, e vendo, vereis, e de maneira alguma percebereis. Aí, irmãos, é por isso que às vezes no meio da igreja a gente tem tantas coisas ruins que acontecem. Às vezes a gente tem fofoca, às vezes a gente tem briga, porque os fariseus da época de Jesus, eles viam, mas eles não compreendiam. Eles ouviam, mas eles não entendiam. Como eles não conseguiam entender nem compreender o que eles faziam, se levantavam contra Jesus. Então, quando tu vê um irmão se levantando contra outro irmão, é porque ele não está entendendo, ele não está compreendendo, ele está dormindo espiritualmente. Mas na hora que ele estiver acordado, em vez de ele criticar, ele vai dizer, irmão, me dá aqui tua mão, bora, eu vou te ajudar, bora, vamos fazer a obra de Deus junto. Amém? Amém. Glória a Deus. A última, a última, do adorador que dorme, é que Jesus está batendo, mas ele não vem atender. Que todos os irmãos conhecem, Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. A quinta característica do adorador que dorme, discípulo, igreja, irmão, irmã, é que Jesus está batendo, mas ele não vem atender. Jesus está dizendo para a igreja, esse versículo às vezes a gente usa no evangelismo, mas não é para a igreja. Isso aqui é para uma das 7 igrejas da Ásia Menor, é para a igreja, né? Eis que estou à porta e bato. Por que alguém não vai abrir a porta? Por exemplo, o irmão Fábio está aqui, vamos só um exemplo. Aí o irmão Fábio está dormindo. Aí alguém, meu irmão, vai bater o tanto que for ali.
Se ele estiver dormindo aquele sono dele maravilhoso, ele não vai acordar. Então Jesus, para a igreja lá de Laodiceia, Jesus um dia, aqui nesse versículo ele está do lado de fora, mas um dia ele estava do lado de dentro. E o que foi que fez Jesus sair para o lado de fora? É porque eles ficaram muito ricos. Eles diziam, eu sou rico, eu sou abastado, eu não preciso de nada, eu não tenho falta de nada. Aí Jesus escreve essa carta aqui para eles, diz, você é pobre, cego e nu. Eu aconselho que de mim você compre colírio. Para quê? Para ungir os olhos. Para quê? Para que veja. Porque eles estavam dormindo. Quem está dormindo não enxerga. E Jesus disse, coloca um colírio meu, é o meu colírio, o colírio do céu, que vocês vão ungir o olho de vocês e vai abrir, vocês vão ver. E na hora que eu vier bater, seja a hora que for, vocês vão abrir. Na hora que vocês abrir, eu vou entrar e vou cear com vocês e vocês vão cear comigo. Que Jesus está dizendo, eu vou entrar em intimidade com vocês. Aleluia. Oh meu Deus, aleluia. Então, alguém só não abre a porta se estiver dormindo. E se o sono for muito pesado, aí não abre, meu irmão. Não abre não. E ele diz que se alguém é um sujeito indefinido, é qualquer pessoa, pode ser Bruno, eu, o irmão, pode ser uma criancinha que já tem um certo entendimento, meu irmão, se abrir a porta, tá lá o pequeno Samuel, na época do sacerdote ali, Deus já estava passando o bastão ali de autoridade espiritual, conversava com ele, com Samuel, e Samuel não sabia, ele foi o Senhor que me chamou? Não, meu filho, não foi eu não. 3 vezes, você vai observar lá, 3 vezes. Na quarta, o Samuel vem, o Senhor me chamou de novo. Aí o Eli se lembra. O que o Eli se lembra? Quando Deus batia e ele atendia, como que ele falava? Ah, rapaz, estou ilustrando aqui, né, nessa mensagem. Quando Jeová vinha e batia, eu respondia assim, mas faz tanto tempo que eu quase que não me lembrava. Samuel, quando tu ouvir alguém te chamar Samuel, tu vai dizer assim como eu falava, há muito tempo que eu não faço mais, mas tu vai dizer assim, eis-me aqui, Senhor, fala que teu servo ouve. E aí ele volta, quando ele volta, Samuel, é aquela criança, aquele jovem, ele diz, eis-me aqui, Senhor, fala que teu servo ouve. Aleluia, isso é tremendo, irmão. Isso é tremendo, Deus bater na porta do nosso coração. Às vezes a gente está sozinho em casa, o Espírito Santo bate, vem meu filho, vem pro quarto, é agora, bora se agarrar, bora rolar no chão, bora, eu quero te curar, eu quero te sanar. Não, assim, não. Estou conversando aqui com meu amigo aqui, não, depois. Aí quando dá depois, rapaz, é hora de banhar para ir para a igreja. Aí, meu irmão, mas Deus queria te curar, te sarar, Deus queria te envolver em laços de amor. Aleluia. A Bíblia diz em Mateus 6,6, que quando a gente entra no nosso quarto e a gente fecha a porta significa tirar toda a distração. Aqui a porta está aberta. Qualquer coisa que passa aqui, eu estou aqui, mas vai estar no meu campo de visão, eu vou querer saber. Mas se a porta fechar, pode passar o que for aí. Não vai tirar minha atenção, porque a porta está fechada. Minha atenção vai estar, somente aqui. Então o que Jesus está dizendo na hora dele entrar em intimidade, que ele bater, quer entrar em intimidade contigo, corta tudo. Corta tudo. Corta tudo. Eu já estou encerrando. Quando eu vou pregar a palavra de Deus, ou quando eu vou fazer alguma coisa assim para Deus, geralmente eu boto meu celular em modo avião. Aí uma vez fui pregar num congresso de jovens na Igreja Batista lá no Cidade Olímpica e terminou tarde. Quando eu liguei meu celular, era um monte de chamada, minha esposa, ó. Tá. Aí ligou, mais de 11 e pouco, aí eles vão me levar ainda para lanchar, aquela coisa. Que foi, irmão? Não, tu sabe. Que quando eu vou pregar, meu celular é modo avião. Não. Se for no caso de não, pode ser morte, pode ser o que for. É uma coisa que eu tenho comigo. Isso é uma coisa que eu tenho comigo. Tá entendendo? Então, quando Jesus estiver batendo na porta, te desliga de tudo. Porque pode ser que ele está te dando pode ser que ele vai te dar uma palavra que vai vir como uma chave, que vai virar uma chave, que vai fazer algo tremendo em alguma área da tua vida, que tu, como ser humano limitado, não consegue perceber, mas Deus,
num dos atributos dele, que é a onisciência, ele sabe de coisas que vão acontecer, e ele está te instigando para orar, ele está te instigando para tu te quebrantar. Por quê? Porque ele quer dar um livramento, ele quer dar um escape, e às vezes a gente não entende, e acontece o mal, e o mal acontece e a gente quer orar. Quando não é para a gente orar na hora que o mal acontece, é para a gente orar antes, para Deus dar o livramento. E Deus, eu estou, aqui Jesus está batendo na porta, mas ele não vem atender. Tem gente que é assim, irmão. Ele até está acordado. Não vou atender aquele irmão, não vou. Eu vou deixar ele bater até embora. Não é essa irmã? Essa irmã me fez raiva, aí ela vai bater até cansar. Só que às vezes tem uma irmã que ela é insistente, ela não vai. Ela é que nem aquela mulher. Ela é que nem aquela mulher no juiz Nico, bora, joga minha casa, bora. Meu Deus, essa irmã não vai embora. Aí vai ter que vir atender. Ô, mulher, porque eu estava dormindo. Aí vem uma desculpa. Nadinha, irmão. Eu queria que a irmã fosse embora, a irmã não foi. Está entendendo? Então, Jesus, irmão, a diferença de Jesus é que se eu bater na porta, eu vou me cansar, eu vou embora. Mas a diferença de mim, de nós para Jesus, é que ele não se cansa, ele está batendo. Ele está batendo, ele vai continuar batendo. Você é minha igreja. E quando eu voltar, tu não é para ficar. Eu quero te levar comigo. Eu vou continuar batendo em cada palavra, em cada congresso de adoração, em cada reunião de célula, em cada momento de oração. Lá na tua casa eu vou continuar te chamando para orar, para ler a Bíblia. Eu vou insistir, porque a dispensação da graça, ela ainda está em vigor, ainda está valendo. Aleluia. Mas quando ele voltar e levar a sua igreja, acabou a graça, vai ser juízo, irmão. Aleluia. Acho que o que é dispensação da graça? Dispensação é período de tempo, e graça é o favor imerecido. Aleluia. Então nós estamos num período de tempo de um favor imerecido que começou há mais de 12 mil anos atrás, com a morte de Jesus Cristo na cruz. Aleluia. Ele morreu para quê? Para nos dar vida. E hoje nós estamos aqui com vida, louvando, adorando, se alimentando da palavra, e essa palavra que nós estamos